Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre prisioneiros mentais. Prisioneiros mentais. E nós queremos tomar um personagem da Bíblia muito conhecido para a gente poder falar sobre esse assunto. Amém? Então eu vou pedir mais uma vez, onde você está, sentadinho como você está, feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que abra o nosso entendimento e fala conosco. Profetizamos no nome de Jesus que cadeias serão quebradas nessa noite. Vidas serão libertas. O teu nome será glorificado, Senhor. A palavra cairá numa terra fértil e produzirá frutos 30, 60, 100 por um para o louvor da tua glória. E no nome de Jesus, nós declaramos esse lugar tomado pela tua presença, tomado por anjos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, o texto de Romanos é um texto muito conhecido, Romanos capítulo 12. Depois de Paulo falar sobre a salvação em Cristo Jesus, ele vai discorrer durante os primeiros capítulos de Romanos, ele fala sobre como todos nós somos escravos do pecado e que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar sobre salvação. E ele fala que a salvação nos é dada pela fé. E ele usa o exemplo de Abraão, um homem que creu em Deus, e porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão se torna justo porque ele crê em Deus. Então, para que eu possa andar com Deus, eu preciso crer em Deus. Eu preciso ter fé. A fé é necessária para qualquer pessoa que deseja andar com o Senhor. E aí, no capítulo 7, capítulo 8, ele vai falando sobre essas coisas. E depois ele começa a introduzir a questão de, e agora? Como é que eu faço? Eu fui chamado pelo Senhor, eu fui perdoado por Ele, o Senhor me salvou, Ele me resgatou, mas e agora? Como é que eu vivo? E no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele vai nos dizer, eu rogo a vocês, não se conformem, não tomem a forma. Conformar é tomar a forma, não tome a forma. Diga para o seu irmão que está do seu lado, não tome a forma desse mundo. Querido, você não foi chamado para parecer com o mundo. Você e eu, nós não fomos chamados para parecer com o mundo. Crente não pode parecer com o mundo. Nós não fomos chamados para ter forma do mundo. Nós fomos chamados para ser referencial para o mundo. Eu estava dizendo para o pessoal que vai se batizar daqui a um mês, estava dizendo para eles, olha, só se batiza ou quem não entende de nada ou quem está muito certo do que vai fazer. Porque batismo representa morte. Quem vai se batizar está dizendo assim, eu quero morrer para mim mesmo, para viver para Deus. Eu quero morrer para o pecado, eu quero morrer para as minhas vontades, eu quero morrer para esse mundo e eu quero viver para Deus. É isso que representa o batismo. E é por isso que quando nós somos encontrados por Cristo, quando nós entregamos nossas vidas a Ele, existe uma metamorfose, uma mudança, uma transformação. Ele já nos deu dons, Ele já nos deu talentos, e agora nós somos chamados para testemunhar dessa nova vida, através de uma transformação, através de uma libertação da nossa mente. Amém? Agora, em Juízes capítulo 13, Juízes 13, a Bíblia fala de um personagem muito conhecido de todos nós, um homem chamado Sansão. E Sansão está dentro desse livro, dos livros mais pesados, mais fortes. Eu acho que tem que baixar um pouquinho o ar-condicionado. Bota aí 18 que eu estou vendo o pessoal se abanando. O pessoal que está aí no controle do ar, por favor, baixa um pouquinho mais esse ar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Juízes é um livro dos mais fortes da Bíblia. Se você nunca leu Juízes, eu convido você a ler Juízes. Eu vou tentar falar de forma resumida o que tem lá em Juízes. Deus tirou o povo do Egito através de Moisés. Eles chegaram ao limiar da terra prometida.
Moisés, por causa do povo, não conseguiu entrar na terra prometida, mas Deus já havia levantado a Josué. Josué, então, com aquele povo, eles cruzam a terra e eles entram na terra da promessa. E depois de muitos anos lutando naquela terra, Josué já está velho e morre. E quando ele morre, ele não deixa um sucessor, ele não deixa uma pessoa ali para substituí-lo. Com o passar do tempo, aquela geração que conhecia o Senhor, eles morreram, e a Bíblia diz que uma nova geração que não conhecia Deus se levanta. E essa geração que não conhecia Deus abandonaram os caminhos do Senhor. Sabe qual foi o resultado? Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Esse é um texto que vai aparecer diversas vezes no livro de Juízes. Deus entregou nas mãos dos seus inimigos. Perceba que foi Deus quem os entregou. Porque Deus usa, muitas vezes Deus usa até o diabo para trabalhar para o seu bem. Porque no caso deles, todas as vezes que eles eram oprimidos pelos inimigos, sabe o que eles faziam? Eles chegavam e diziam: Deus, me perdoa, Senhor. Senhor, levanta um libertador. Senhor, levanta alguém que nos ajude, Senhor. O que Deus fazia? Deus se compadecia e levantava um juiz. Levantava uma pessoa que iria julgar a terra, que iria libertar ele das mãos dos inimigos. Então, aquele juiz era levantado, Deus usava poderosamente aquele homem e havia libertação, e o povo começava a usufruir das bênçãos de Deus novamente. Diga aleluia. Mas aí está tudo muito bom, tudo muito bem. O que o povo faz de novo? O que eles fazem novamente? Eles pecam contra o Senhor, eles se afastam de Deus, eles levantam ídolos nos seus corações. Você sabia que o ser humano é uma máquina de ídolos? Queridos, nós temos facilidade para construir ídolos no nosso coração, e o ser humano é uma máquina de ídolos. Quando eles estavam bem, quando eles estavam usufruindo das bênçãos do Senhor, eles se afastavam do Senhor, e novamente o Senhor levantava outros inimigos. 12 juízes já haviam passado, até que um dia, o anjo do Senhor chega na terra de Dan, uma região pertencente à tribo de Dan, e ali ele visita um casal, uma senhora estéril, não podia ter filhos. O anjo aparece e diz para ela: você vai ter um filho, você vai colocar o nome do menino, vai ser Sansão, e esse menino não vai cortar cabelo durante toda a vida dele, ele não vai comer nada que venha da vide, ele não vai tomar vinho, nem bebida forte, e ele não deve se aproximar de morte, ele não deve se aproximar dos mortos. Interessante que quando o anjo aparece, o pai não está ali, Manoá não está ali, que era o nome do pai do Sansão, ele não aparece. Então a mulher chega para o marido e diz: o anjo do Senhor apareceu para mim, e ele diz que nós vamos ser pais, e que nós vamos gerar um filho, o nome dele vai ser assim, e vai ser um nazireu. Se você quiser saber mais sobre nazireu, leia Números capítulo 6. Em Números 6, Deus já havia falado como seria a vida de um nazireu. Pastor, o que é um nazireu? Nazireu é alguém que se consagra a Deus, em alguns casos desde o ventre, ou em outros casos por um período. No caso de Sansão, ele seria nazireu desde o ventre, e por toda a sua vida ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber nada da vide, beber vinho, bebida fermentada, e ele não poderia andar perto de mortos. E Deus disse que ele iria usar o menino para libertar Israel. O pai não está ali, o que o pai faz? Senhor, eu queria tanto ver esse anjo. Eu queria tanto ver esse anjo. Quem é que gostaria de ver um anjo? Quem é que? Cuidado com o que você pede, viu? Tem muita gente na Bíblia que viu um anjo e caiu como morto, viu? Ele queria ver um anjo. Mas por que eles queriam ver o anjo? Sabe por quê? Porque Abraão já tinha visto o anjo, Isaac tinha visto, Jacó tinha visto o anjo, Jacó lutou com o anjo. Então Israel, as pessoas queriam também ter essa oportunidade de ter a mesma experiência que os patriarcas tiveram.
e Deus ouviu a oração. Mas sabe o que eu acho engraçado? Se você continuar, se você ler aqui, você vai ver que quando o anjo aparece, Manoá faz uma pergunta: o que eu devo fazer com a criança? Sabe o que o anjo responde? O anjo diz assim: tudo o que eu falei para a mãe dele, para a mãe da criança. O anjo responde: você tem que fazer tudo que eu já mandei. Como quem diz: por que você está me chamando para fazer essa pergunta? Eu já falei. O que você vai ter que fazer é o que eu já falei. Não pode cortar o cabelo, não pode comer nada da vide, não pode chegar perto de mortos. Então deixa eu preparar um churrasco. Você sabe que churrasco é de Deus, né, gente? Amém? Churrasco é de Deus. O Manoá chegou e disse assim: eu vou matar um animal, vou fazer um churrasco e vou consagrar o Senhor aqui. O anjo disse: tudo bem, agora você oferece ao Senhor. Ele foi lá, ofereceu, o anjo tocou com um cajado, virou fumaça. Virou fumaça e o anjo subiu no meio da fumaça. E desapareceu, no meio da fumaça o anjo desapareceu. Quando Manoá olhou aquilo, ele olhou para a mulher e disse: vamos morrer. Vamos morrer, porque a gente não sabia, mas esse aí era Deus. Deus estava falando com a gente viu Deus face a face e vamos morrer. Aí a esposa do Manoá disse assim: ô marido, deixa de ser besta. Porque se Deus quisesse nos matar, Ele não teria dito tudo isso para a gente. Ele não teria dito que nós seríamos pai do menino. E a mulher ficou grávida, eles tiveram uma criança. Qual é o nome do menino? Sansão. E a Bíblia diz que esse menino se tornou juiz de Israel e julgou Israel por 20 anos. Por 20 anos. Agora veja o que diz o capítulo 13. Eu fiz uma introdução para a gente poder entender o contexto. E diz assim o capítulo 13: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, eles estavam sendo oprimidos por quem? Por quem? Pelos filisteus. Eles tornaram a fazer o que era mal e estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Mas sabe, esse menino, o Sansão quer dizer pequeno sol. O nome Sansão quer dizer pequeno sol. Esse menino, literalmente, ele nasceu para brilhar. Ele nasceu para brilhar. Por quê? Porque todos nós somos chamados para ser pequenos sóis. Todos nós somos chamados para ser pequenos sóis. Porque Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E Sansão também deveria resplandecer, mas não era a glória dele, deveria ser a glória de Deus. Ele deveria resplandecer a glória de Deus, manifestar a glória de Deus. Mas quando esse menino cresce, ele se torna juiz, ele se torna poderoso, os pais estão dizendo uma promessa sobre a tua vida, você foi separado de Deus. Imagina só o cabelão que esse Sansão tinha. Imagina só a vida que ele estava desfrutando como juiz. Mas a Bíblia diz no capítulo 14, diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Se você observar, você vai ver muitas vezes a palavra desceu. Sansão desceu. Sansão desceu. Desceu para onde? Tímina. O que é Tímina? Tímina é uma cidade dos filisteus. Sansão estava descendo para o território do inimigo. Aquele homem era um homem que tinha recebido dons, talentos, um homem que tinha um chamado, um homem que tinha uma vocação, um homem que foi chamado para ser como um sol, brilhando no meio daquele lugar, para ser libertador, para ser alguém tremendamente usado por Deus. Mas parece que ele se cansou de ter o nazireado sobre si. Ele se cansou de não poder comer nada das uvas, dos vinhos, da bebida fermentada, de não poder se aproximar de nada morto, porque a Bíblia diz que ele desceu para Tímina, e lá ele viu uma das filhas dos filisteus. Quem são os filisteus? Nós lemos no capítulo 13, versículo 1, queridos, os filisteus são os inimigos. E para onde é que ele está descendo? Ele está descendo para o território do inimigo. Diga para o seu irmão: não desça para o território do inimigo. Ei, ele é ungido, ele é alguém separado, ele é alguém que tem talento, ele é alguém que tem força, mas ele está descendo agora para o território do inimigo.
E quando a gente entra no território do inimigo, eu creio que o inferno fica em polvorosa, fica em alegria. Fica em alegria. Porque a Bíblia, ela nos desafia a nós não darmos lugar ao inimigo. A Bíblia nos chama a nós não darmos lugar ao inimigo. Não é porque eu sou crente, não é porque meu nome está escrito no livro da vida, não é porque eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, que eu agora vou brincar com o pecado. Mas pastor, como é que alguém que tem tudo, ele começa a descer e ir para a terra do inimigo, e buscar as coisas do inimigo? Prisões. Talvez na sociedade, talvez quando ele é jovem ali, quantas pessoas disseram: você não pode desfrutar disso, você não pode desfrutar daquilo outro, Sansão, você não pode ser assim, Sansão, você não pode fazer isso, você não pode ser aquilo outro. E ao invés dele lembrar do privilégio que ele tinha, ele agora estava pensando no peso que ele carregava. Tem muita gente também que é crente, e ao invés de se lembrar do privilégio que tem, fica pensando: eu não posso ir para vaquejada, eu não posso fazer isso, eu não posso. Alguém disse que você pode fazer tudo, tá certo? Alguém já falou que você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Pode se prostituir? Pode. Pode fazer o que quiser? Pode. Só não pode ir para o céu assim. Amém? Só não pode ir para o céu. Então eu tenho que tomar uma escolha. Ele tinha um chamado, ele tinha que tomar uma escolha. Qual a escolha? O que eu quero fazer? Eu quero usufruir das bênçãos, dos dons, dos talentos? Ou eu quero me entregar ao inimigo? Juízes 14, versículo 5, diz novamente: desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, de repente, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Perceba uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. Ele foi a Tímina, lá ele encontrou uma filisteia. Cuidado, varão. Cadê os varões aí solteiros? Levanta a mão, varão solteiro. Cadê os varões solteiros? Tem algum aqui? Você é solteiro, Vitorino. Cuidado com as filisteias. A Bíblia diz que ele chegou em Tímina e ele viu uma filisteia, ele se agradou daquela filisteia. A Bíblia diz que era agradável a ele. Queridos, pessoas que são guiadas pela carne, elas só querem fazer aquilo que lhes agrada. Pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas fazem aquilo que é necessário, aquilo que agrada a Deus. Quando você é guiado pela sua carne, você é escravo, você só faz aquilo que lhe agrada. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Pastor, mas eu quero, a carne é fraca. É por isso que Jesus disse: vigie, ore, porque o Espírito está pronto, a carne é fraca. Sansão queria agradar, encontrou uma filisteia, foi para casa e disse: papai e mamãe, encontrei uma nora para vocês, uma filisteia. O que os pais disseram? Meu filho, não tem mulher não em Israel, em todo o Judá não tem uma mulher que você possa se agradar. Mas é porque eu me agradei dessa. Todo filho que não ouve pai, não ouve mãe, quebra a cara. Diga para quem, se tiver alguém solteiro perto de você, se tiver alguém solteiro, diga para ele: todo filho, toda filha que não dá ouvido a pai e mãe, quebra a cara. Os pais disseram: meu filho, tanta mulher nesse lugar. Não, mas eu quero ela. É essa. Mulher como ela eu não encontro mais. Mulher como ela no frigorífico. Ei, volta aqui. Volta aqui. Escuta. Deu um delayzinho nele, né? Ele riu depois. Mas aí o que ele fez? Ele pegou o pai, pegou a mãe e disse: vamos lá para Tímina. Pegou os dois, foram. Deixou os pais em Tímina. E depois sabe para onde é que ele foi? Foi para uma vinha. Foi para uma vinha em Tímina. Leia a palavra. Pastor, os pais não estavam com ele? Não.
Por que eu sei que os pais não estavam com ele? Porque quando ele estava em Tímina, a Bíblia diz que veio um leão novo e o atacou. E ele pegou aquele leão e rasgou o leão. E a Bíblia diz que ela rasgou como se rasga um cabrito. Alguém aqui já rasgou um cabrito? Querido, eu acho que não é fácil não, mas a Bíblia diz que Sansão rasgou como se rasga um cabrito. Mas eu pergunto, o que Sansão estava fazendo nas vinhas de Tímina? O que é vinha? O que tem na vinha? Uva. Uva. Se ele não podia comer uva, que cargas d'água Sansão estava fazendo no lugar que ele não podia estar? Não parece muito crente que diz: eu não posso fazer isso, pastor, eu não posso beber bebida alcoólica, mas uma bebida sem álcool eu posso, né? Para pelo menos lembrar, pastor, para pelo menos lembrar, parecer aquela, pastor, chega me dar água na boca quando eu lembro, sabe? Não pode, aí começa a querer brincar com o pecado, não pode, mas está lá. Eu não vou ver pornografia não, mas um filme mais picante, alguma coisa assim, porque eu vou tentar entrar no limite entre o que eu posso e o que eu não posso. Tem muita gente que está vivendo dessa forma, tentando viver no limite. O que eu posso, até onde eu posso chegar? Não brinca com o diabo. Amém? Querido, não brinca com o diabo. Ele pega, ele vai, matou o leão. Depois, passando novamente por ali, virou caminho de roça. Ali. E ele, alguns dias depois, ele encontra mel na carcaça do leão. Ele vai lá e come, dá para o pai, dá para a mãe. O pai e a mãe não sabiam de onde é que tinha vindo aquilo. Não sabia. Ele voltou para aquele lugar onde ele havia matado o leão, onde o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele conseguiu matar o leão, ele teve vitória sobre aquele leão, e depois ele voltou lá, e deu para os pais, foi fazer uma festa de casamento com aquela moça, né? Um rapaz direito, chegou, foi fazer a festa de casamento. Quantos dias em Israel para celebrar um casamento? 7 dias. Chegaram 30 filisteus, gente que não presta. Gente que não presta eram os convidados dele. Cuidado com quem você anda. Cuidado quem são os teus convidados. 30 convidados. Ele disse: eu vou fazer um enigma com vocês. Do forte saiu comida. Como é que é? Peraí. O enigma, vamos lá. Cadê o enigma? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Eu vou fazer, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que é isso? Eu vou dar 7 dias para vocês responderem. Se vocês não responderem, vocês vão me dar 30 vestes caras. Se vocês responderem, eu pago para vocês. Aí o pessoal, como é a história, rapaz? Do forte saiu comida, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e eles quebraram a cabeça, não souberam, chegaram para a mulher de Sansão e disseram para ela: me diga que diacho é isso. E ela perguntando para ele, e ele disse: eu não vou dizer, eu não contei nem para meu pai, não contei nem para minha mãe, vou contar para você. Aí quando chegou no 7º dia, diga 7º dia. Por que foi no 7º dia? Por que foi no 7º dia? Por que, Iago, foi no 7º dia? Que era o último dia da festa. Depois do 7º dia, ia ter outra festa, a consumação do casamento. Aí ele pensou: eu não quero ir para o casamento com essa mulher brigada. E ela começou a dizer para ele: me conta. Ele pegou, contou. Ele contou. Aí ela, contou para os convidados. E eles disseram: o que é mais forte do que o leão? E o que é que tem mais doçura do que o mel? Ele disse: se vocês não tivessem trabalhado com a minha novilha, vocês não tinham descoberto. Ele foi lá, matou 30 filisteus e entregou as vestes dos 30. Eles ficaram com raiva, os filisteus ficaram com raiva, você conhece a história. Eles foram lá
depois de um tempo, mataram a esposa dele e mataram o sogro dele. Tocaram fogo em tudo e acabaram com tudo. Sansão fica com raiva, ele pega 300 raposas, coloca fogo na seara lá do inimigo. Literalmente ele tocou fogo na seara do inimigo. Mas pastor, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Deus chamou ele para ser um libertador do povo. Deus não chamou ele para estar de mãos dadas com o inimigo. Amém? Diga, Deus não me chamou para estar de mãos dadas com o inimigo. Os filisteus, eles não eram amigos, eles eram inimigos. Nos filisteus não tinha esposa para Sansão. Nos filisteus não tinham amigos para Sansão, tinham inimigos. E ele estava fugindo do propósito dele. E mesmo assim, Deus começa a usar circunstâncias para que o propósito se cumprisse na vida de Sansão. E ele começou a matar 30, depois que foi lá e a Bíblia diz que ele matou mais um monte, mais muitos. E aí disseram, vamos prender Sansão. Eles subiram a Judá. Para as coisas de Deus você sobe. Para as coisas do inimigo você desce. É por isso que até hoje se diz assim, vamos subir a Jerusalém. Você sabe que Jerusalém fica no alto? Literalmente no alto. Quando você vai a Jerusalém, você sobe de carro, você sobe. Então Deus ele nos chama para subir, para estar mais próximo dele. O diabo sempre vai chamar você para descer, querido. É por isso que Sansão ele começou a descer. Mas ele achava que ele podia ficar brincando, porque ele achava que ele era forte. Ele achava que ele tinha a capacidade de vencer todas as dificuldades. E uma coisa impressionante na história de Sansão é que qual era o exército que Sansão tinha? Qual era o exército que Sansão tinha? Alguém sabe dizer? Tinha algum exército? Sansão era o exército. Ele não tinha exército. Ele não tinha amigos. Cadê os amigos? Com quem ele andava? Quem eram os amigos deles? Quem eram os companheiros dele? Toda pessoa, quando ela anda sozinha, querida, ela tem uma tendência maior de cair. É por isso que Deus não nos chama para andar sozinhos. Deus nos chama para andar como igreja. Amém? Não existe essa história de, eu vou andar sozinho. Sansão decidiu andar sozinho. Ele disse, eu sou forte. Eu tenho força. Eu consigo matar um leão com as próprias mãos. É verdade. Mas nunca foi o propósito de Deus que você andasse sozinho. Mas ele estava prisioneiro. Prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Prisioneiro das próprias mentiras que ele contava para ele mesmo. Porque quando ele vai nesses lugares, muitas vezes os pais não sabiam. Como eu falei para vocês, quando ele entrou nas vinhas, os pais não sabiam. Será que tem algum lugar secreto que você vai e você não gosta de contar para ninguém para onde você está indo? Querido, se existem lugares assim na sua vida, em nome de Jesus, larga, solta, deixa isso agora, em nome de Jesus. Ele não contava porque ele sabia que era errado. Às vezes nós vamos para alguns lugares que nós sabemos que é errado. Sabemos que não combina com a gente. Não combina, não dá certo. Deus me livre de alguém me ver nesse lugar. E aí vai para esses lugares secretos. E começa a acessar coisas nos computadores, na internet, no notebook, no celular. Começa a acessar coisas, lugares secretos. E muitas vezes o diabo ele permite que você acesse esses lugares. Ele não deixa que ninguém saiba, porque ele quer cada vez mais que você se afunde. Ele quer que você se afunde. Os pastores estavam ali em Tuiuti, São Paulo. E uma das coisas assustadoras que nós ouvimos ali, queridos, é que alguns jornais, algumas mídias aqui no Brasil, elas noticiaram que 29% de cristãos, eles apostam em betes. Bet não é a mulher Bet, não. São jogos de azar. 21% católicos. 29% evangélicos. E eu fiquei, meu Deus.
o número de crente apostando está maior do que o número dos católicos apostando. Sabe por quê? Tem muita gente que, escondido, pastor não está vendo. Pastor não está vendo. E aí começa a jogar em jogos de azar, nas bets. Pastor, como é que sabe? Eles cruzam os dados, né, Felipe? Tem como cruzar os dados. Você coloca ali seus dados, tem um censo dizendo quem você é, dizendo a sua crença, dizendo tudo. Aí vem as informações. De cada 10 crentes, 3 são viciados em bets. Quantos lares, quantas famílias estão sendo destruídas por causa dessa desgraça? Jogos que são chamados jogos de azar. Querido, não é jogo de sorte, é jogo de azar. É jogo que um ganha enquanto centenas ou milhares perdem. E você acha que Deus está te chamando para isso? Não, Deus não está chamando, você sabe. É por isso que você faz isso de forma secreta, forma escondida. E era isso que Sansão estava fazendo, ele estava acessando esses lugares secretos, esses lugares escondidos, lugares que ele sabia que ele não poderia estar. Mas ele começou a fazer isso. E ele não se conformou com os erros, ele não aprendeu com os erros, porque tem gente que aprende, graças a Deus, aprende com os erros. Já outras pessoas, elas não aprendem com os seus próprios erros. E ele então, ele encontra uma moça também, mais uma filisteia. Ele encontra mais uma filisteia chamada Dalila. E lá o pastor Mac Anderson, ele disse que essa mulher era enorme. Era Dalila. Era enorme a mulher. Devia ser um pedaço de mau caminho. O pessoal entendeu rápido. Ele daqui a pouco ele vai rir. Então, devia ser um pedaço de mau caminho. E ele se encantou de novo com uma filisteia. Eu fico pensando, meu Deus, será que em Judá, em todo Israel, não tinha uma filha de Jacó, para esse homem se engraçar? E aí, a mulher recebe os príncipes dos filisteus. Descubra qual o segredo da força desse homem. Porque quando tentaram prender ele uma vez, depois que ele tocou fogo lá nos campos, foram prender, eu falei para vocês que eles subiram até Judá, e a Bíblia conta que prenderam ele, entregaram ele preso para os filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele quebrou aquelas cordas, pegou uma queixada de jumento, matou 1000 homens, um homem só. Gente, se você assiste aqueles filmes, eu já assisti aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, que mata 150 homens, soldados, e você diz, eita mentira braba. Mas a Bíblia diz, eu acredito. O Sansão com a queixada de jumento, ele pegou e matou 1000 homens. 1000 homens. Mas agora ele cai diante de uma mulher. E a mulher mais uma vez começa, ela recebeu dinheiro dos príncipes e ela mais uma vez ela começa, me conta o segredo, Sansão, me conta teu segredo, Sansão. Talvez ela tenha ido de camisola à noite, né, toda estonteante. E ele disse, não, meu segredo é o seguinte, pega cordas frescas, novas e me amarra. Aí ela fez isso. Ele quebrou as cordas. Você mentiu para mim. Você mentiu, você não me ama. Gente, mulher bandida tem coisa. Você mentiu. Aí ele, tá bom. Pegue cordas que nunca foram usadas. Cordas que nunca foram usadas. E me amarra. Aí colocaram as cordas que nunca foram usadas. Aí ele, quebrou as cordas também. Quando ela gritou assim, os filisteus vêm vindo. Ele quebrou as cordas. Depois, aí ele começa a entregar o jogo. Ele começa, não, amarra minhas tranças no tear de tecelão. Amarra minhas tranças. Já chegou no cabelo, aí. Não tinha chegado no cabelo, mas agora ele começa a dizer, amarre as minhas tranças, prenda as minhas tranças. Já chegou. Aí mas não era esse o segredo ainda. Ele pegou, arrancou
os teares, arrancou tudo. E ela diz: você não me ama. Se você me amasse, você contava o segredo. E a Bíblia diz que ela ficou ali, ó, o tempo todo. Gente, tem mulher que tem armado do cão, estou dizendo a vocês. Varão vigia. E a mulher ficou ali o tempo todo. A Bíblia diz que a alma dele se angustiou. O caba ficou agoniado, ficou angustiado. E aí ele revelou: não, é porque eu sou nazireu, nunca cortei o cabelo. Nunca cortei o cabelo. No dia que cortar o cabelo, eu quebro a aliança que eu tenho com Deus. Aí ela já passou um WhatsApp para o pessoal: olha, vem para cá, porque agora ele abriu todo o coração para mim. Botou o cara para dormir, deu um sossega-leão nele, botou ele para dormir, chamou alguém. Não foi ela que cortou o cabelo, ela chamou um homem, porque dava trabalho. Imagina só, o cabelo desse homem. Aí foi lá, cortou o cabelo dele. Quando corta o cabelo dele, ela grita: Sansão, os filisteus! A Bíblia diz que Sansão pensou mais uma vez o quê? Ele pensou: eu vou fazer como antes. Diz assim, ó, versículo 19: então ela fez dormir sobre os seus joelhos. Eu estou lendo 16 e 19. Mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Retirou-se dele a sua força. Então chamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso aqui é um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque diz: ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sabe o que acontece? Ele foi preso. Primeira coisa que fizeram foi furar os olhos dele. Sansão sempre viveu por aquilo que lhe agradava aos olhos. Ele via uma mulher bonita, ele via isso, ele via aquilo outro, aquilo que lhe agradava, ele se entregava e ele se inclinava. A primeira coisa que o diabo fez foi furar os seus olhos. Cortaram-lhe o cabelo e furaram os seus olhos. E ele agora é levado para a terra dos filisteus, e lá colocam ele no moinho. O trabalho que os animais faziam, ele começa a fazer. Querido, toda a vida Sansão viveu como um animal, pelo menos por um período. Ele não estava vivendo como um filho de Deus, ele estava vivendo como um animal, satisfazendo a própria vontade, satisfazendo o próprio desejo, fazendo o que dava na cabeça. E agora ele estava literalmente vivendo como um animal, ele estava fazendo o trabalho de um animal. Mas a Bíblia diz que o cabelo voltou a crescer. Por que o cabelo? O que a Bíblia está dizendo, pastor? Está dizendo que você pode ter errado muito, você pode ter feito muita besteira na tua vida, mas Deus chama você para que você compreenda que a graça dele se renova sobre você, que a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Existem consequências, mas se você viver prisioneiro da tua mente, prisioneiro das suas emoções, prisioneiro dos seus pensamentos, ainda que você tenha dons, ainda que você tenha talentos, ainda que você tenha capacidade extraordinária, você vai acabar, querido, rodando moinhos, cego pelo inimigo, se você não buscar uma libertação no Senhor, uma restauração da sua vida totalmente. E levaram então ele para divertir o povo. Diz a palavra do Senhor: os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, por se alegrarem, dizendo: o nosso Deus nos entregou Sansão nas mãos, a Sansão, o nosso inimigo. E todos os príncipes dos filisteus estavam ali reunidos, fizeram um grande picadeiro, um grande circo. Só sobre os telhados 3.000 pessoas, fora todos os príncipes dos filisteus estavam ali. E a Bíblia conta que eles estavam se divertindo com Sansão.
Mas ele pede para o rapaz que está ali guiando, que ele está cego, diz: deixa-me que eu me apoie sobre a coluna que sustenta o templo. E ele se apoia, ele abre o braço esquerdo, ele abre o braço direito, e ele faz uma oração e diz: Senhor, mais uma vez, me ajude, Senhor. Me ajude para que eu possa me vingar pelos meus 2 olhos. E a Bíblia diz que ele empurra aquelas colunas, ele derruba a coluna, e na morte dele, ele matou mais pessoas do que durante toda a sua vida. Sansão morreu de braços abertos para matar seus inimigos. Querendo ou não, ele acabou cumprindo o propósito do Senhor. Mas não precisava ser dessa forma. Não precisava ser desse jeito. Tem um outro homem na Bíblia que morreu de braços abertos. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor. Aleluia. 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 Nessa noite, querido, o Senhor está chamando você, está nos chamando para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Cada um aqui tem dons, talentos. Cada um aqui é chamado para resplandecer a glória. Você não foi chamado para descer para a terra dos filisteus. Você não foi chamado para estar brincando com o pecado. Você não foi chamado para estar nos lugares secretos, escondidos do pecado. Você foi chamado para ser um libertador, amém? Porque a palavra do Senhor diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você é filho de Deus, Deus chamou você para que você desfaça, você é um libertador. Desfazer as obras do diabo, esse é o nosso chamado. Mas se você não renovar a sua mente, como eu falei, você pode ter todos os seus dons, todos os seus talentos, e você pode acabar como Sansão. Ou você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me render aos teus pés e fazer a tua vontade. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero cumprir o meu chamado, com todos os talentos, com todos os dons, com toda a força que o Senhor me deu. Fique de pé, querido.